Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fábio, eu sou Agile Coach aqui na Objective. Hoje a gente está trazendo para vocês um conteúdo aqui por esse webinar. Quem vai falar com vocês somos eu, Fábio Torres, e o Danilo Garcia. Nós dois somos Agile Coach aqui da Objective. Hoje a gente vai falar para vocês um pouco sobre previsibilidade, ou seja, responder aquela perguntinha, né? Quando vai ficar pronto? Aquela pergunta que todo mundo se faz durante todo o projeto, certo? Vocês vão ver que a primeira parte da apresentação é um pouco mais abstrata, né? A gente vai falar um pouquinho de mindset, um pouquinho de como que a gente vê toda a questão do nosso sistema, de como que a gente torna um sistema previsível, quais são as forças que atuam no sistema. Seguindo-se de uma segunda parte, que quem vai apresentar é o Danilo. É uma parte um pouco mais técnica, a gente vai mostrar de verdade, através de métodos quantitativos, como é que a gente pode chegar nessa previsibilidade, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Para a gente começar a responder essa pergunta aqui, a gente precisa entender de contexto de projeto, né? Todo projeto tem o seu contexto, existem algumas forças aí que atuam em todos os processos, em todos os projetos, independentemente da natureza deles, né? A primeira delas é o princípio da incerteza, né? Todo projeto carrega em si um seu certo nível de incerteza, especialmente no início do projeto, né? É mais ou menos como o slide aí está mostrando para a gente. É um campo muito nebuloso, a gente tem muitas variáveis que a gente ainda não tem definições. A tendência é com o tempo, né, esse nível de incerteza caia, né, mas especialmente no início do projeto a gente tem que lidar com incerteza e lógico que através de todo o projeto a gente lida com mais ou menos incerteza dependendo de cada contexto, certo? Que mais? Que outra força que a gente tem aí também atuando no projeto? A pressão, né, natural de projeto. Ao contrário da incerteza, a pressão ela tende a aumentar conforme a gente vai chegando no final do projeto, mas também ela atua de diversas formas aí durante todo o projeto, seja pelos stakeholders, pelo C-level, pelo middle management, pela própria pressão que a equipe sente. Então essa é uma outra força a ser considerada aí durante o curso do projeto, né? E a terceira força que atua, então recapitulando, a gente tem, né, os níveis de incerteza que a gente tem no nosso sistema, a gente tem a pressão natural de projeto, as necessidades de negócio, né, de um lado, e do outro lado a gente tem a capacidade do nosso sistema, né? Nada mais é do que o que a gente consegue entregar, como a gente consegue entregar, com qual qualidade a gente consegue entregar e com qual velocidade a gente consegue entregar. Então, são as três forças aí que atuam constantemente em maior ou menor peso, dependendo do momento do nosso projeto, né? Bom, enfim, esse jogo todo vai gerar o quê? Em todo mundo, né? Ansiedade, né? Quem é que não sofre de ansiedade aí em algum momento do projeto, né? Então, novamente, né? Capacidade do sistema, necessidade de negócios, né? Pressão de projeto, incerteza, fontes aí, né? Forças atuando aí para aumentar a complexidade, aumentar o nível de ansiedade do projeto, né? O que a gente pode fazer para resolver isso? Quais são os remedinhos que a gente pode usar aí para resolver essas forças, né? Para equilibrar essas forças e fazer com que o projeto corra de uma maneira fluida, né? O primeiro remédio possível aí é a gente pensar em fluxo, né? Vou só abrir um parênteses aqui para vocês, pessoal. Não existe resposta simples, não existe resposta fácil e não existe resposta única para a gente lidar com a ansiedade de projeto, para a gente conseguir equilibrar essas forças que a gente comentou agora há pouco. Mas o que a gente vai fazer aqui com vocês é dar algumas ideias e vamos focar justamente no último remedinho desse slide aqui, que vocês já vão ver daqui a pouquinho. Então, o primeiro, voltando aí do nosso parênteses, é o fluxo, né? Se a gente cuidar de fluxo, o que é o fluxo? É como as tarefas correm pelo nosso sistema, certo? Se a gente se preocupar em que as tarefas corram de uma forma fluida através do nosso sistema, a gente vai estar ajudando esse sistema a ser previsível, a gente vai estar ajudando a entender, a equilibrar um pouco as forças de capacidade de equipe e de necessidade de negócios, né? Valor, né? O que a gente entende por valor aqui? É o valor percebido pelo cliente. É um dos grandes pilares das metodologias ágeis, que é a gente medir o nosso progresso através da percepção de valor que o cliente tem da gente, entendeu?
Então, existem diversas métricas, diversas maneiras de você comunicar isso ao cliente, fazer com que o cliente perceba o valor entregue, né? Então, um grande mindset que se a gente estiver sempre com ele na cabeça, isso vai nos ajudar a manejar aquelas variáveis, né? A saúde, o que é a saúde aqui? A saúde do projeto no sentido geral, né? Não só a saúde financeira, que ela precisa existir, a saúde de contrato do projeto, a saúde da equipe no sentido de manter um ritmo sustentável. Vocês vão ver também que existem inúmeras técnicas dentro das metodologias ágeis que falam de saúde de projeto, de ritmo sustentável, onde a gente balanceia realmente a necessidade de negócio, a capacidade de entrega da equipe, do sistema, né? E para hoje, o nosso recorte aqui no webinar de hoje, a gente vai falar um pouco de previsibilidade, que é um outro remedinho que a gente pode aplicar para curar um pouco dessa ansiedade, para trazer um pouco de alento e de equilíbrio aí nessas forças todas, né? Novamente, como eu falei no começo desse slide, pessoal, não existe resposta simples, não existe resposta única. Logicamente, a gente tem que atuar paralelamente em todas essas e muitos outros fatores, né? Todos esses e muitos outros fatores, logicamente, para que a gente consiga correr com um projeto de uma forma saudável, né? Todo mundo aqui sabe o quão complexo é lidar com um projeto de grande escala, né? Novamente, para o recorte de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a previsibilidade, tá? Então vamos lá, vamos pegar por definição, né? O que é previsibilidade aqui? Previsibilidade é o grau de confiança com o qual a gente pode corretamente prever o estado futuro de um sistema ou processo. Em outras palavras, pessoal, é o quão previsível um sistema é capaz de ser. Não adianta eu querer extrair nenhuma previsão de um sistema se ele for imprevisível, ou seja, se ele não tiver previsibilidade, ou seja, capacidade de ser previsto, capacidade de ser previsível. Então a gente tem que se preocupar, antes de se preocupar com a previsão, a gente tem que se preocupar com a previsibilidade, existe essa distinção do nosso sistema, tá? Vocês ouviram aí que eu repeti algumas vezes a palavra sistema, né? É aqui que eu vou passar a bola pro meu colega, pro Danilo Garcia, que vai explicar um pouquinho, né, como que a gente pode extrair, né, como é que a gente pode tornar um projeto previsível, ou seja, dotado de previsibilidade, né, um sistema, e que para isso a gente precisa entender o que é um sistema. Então agora eu vou deixar vocês com o Danilo, que vai continuar para a gente aí, tá bom? Olá, pessoal. Bom, como meu grande amigo Fábio já falou, né, a gente está falando sobre previsibilidade de sistemas, né, mas o primeiro passo é o que ele é um sistema, né, o que a gente pode considerar um sistema. E para a gente trabalhar com o conceito de sistemas, a gente primeiro tem que definir o que é um sistema, né? Então, para isso, eu trouxe para vocês essa imagem aqui. Que é uma imagem que eu retirei isso do conceito de Upstream Kanban e Downstream Kanban, mas não se apeguem muito nisso. Eu quero que vocês se apeguem no que está desenhado em vermelho. Tá? A gente sabe que para você entregar software, você tem várias etapas, você tem várias pessoas envolvidas, fazendo de várias atividades diferentes. Tá? Então você pode definir, o que eu digo de definir sistemas, você pode definir um grupo de atividades e determinar um começo e um fim daquela atividade, até que ela seja passada para uma atividade futura. Por exemplo, o que está simulado em vermelho, a gente está falando que é um sistema de desenvolvimento. Né? Então você tem o primeiro ponto de comprometimento, onde você fala, vou começar a fazer isso aqui, e você tem o segundo ponto de comprometimento, é onde, olha, eu terminei e agora eu vou te entregar. Tá? Então isso é um sistema, e esses dois pontos que eu te falei, que quando você pega alguma coisa para fazer e quando você entrega alguma coisa, são os seus limites do sistema. Tá? Então toda vez que eu falar em sistema, a partir de agora, nesse webinar, eu vou estar me referindo a esse sistema, o sistema de desenvolvimento. Tá? Então vamos lá. Bom, a Lei de Little é uma fórmula matemática que tem rodado tanto no mundo de software como no mundo de manufatura há muitos anos, né, e ela é bem utilizada nos dois mundos, né, principalmente no trabalho do conhecimento a gente tem utilizado ela bastante. Mas a gente sabe, pela variabilidade e complexidade inerente do nosso mundo, que a fórmula matemática em si ela não é precisa, né, e não deveria ser.
Mas as premissas que estão por detrás dela são muito importantes e normalmente são um pouco esquecidas. Então hoje eu vou pedir para vocês o seguinte: esqueça um pouco da matemática e vamos falar das premissas. Tá? Passando pela primeira. A primeira premissa, a primeira coisa de tudo, tá? É o que a gente está medindo nesse sistema. Tá? Então é muito simples e essas métricas que eu vou falar agora usam como base essas três medidas. Tempo de ciclo, que é o tempo em que a coisa fica dentro do sistema. Trabalho em progresso é o quanto de coisa tem dentro do seu sistema. E a vazão é o que sai do teu sistema. Tá? E essas três coisas elas devem ser medidas de forma consistente. Então, se você usa hora para elas, continue usando hora para todas elas. Se você usa dias, se você usa semanas, se você usa meses, use meses para todas elas. Se você usa story points, use story points para tudo. Se você usa user stories, use user stories para tudo. Caso de usuário, a mesma coisa. Então, sempre de forma consistente. Não meça banana com maçã. Tá? Segunda premissa. A taxa média de entrada deve ser igual à taxa média de saída. Tá? O que eu coloquei ali como para exemplificar? Esse é o primeiro princípio do que a gente chama de conservação de fluxo. Tá? Então o que isso significa? Significa que tudo que entra, eventualmente ele vai sair, mas a taxa média de entrada deve ser igual. Então você não pode ter mais coisa entrando que saindo e nem muito mais coisa saindo que está entrando. Para você ter um sistema estável, essas taxas elas têm que ser iguais. Tá? Vão ser necessariamente iguais? Talvez não. Até, como comentei, variabilidade e complexidade do sistema pode não permitir que elas sejam iguais. Até que o exemplo que eu tenho ele não é necessariamente igual. Né? Existe uma pequena margem de erro, de variabilidade que você pode ter. Quanto menor, melhor. Tá? Terceira premissa é: todo trabalho iniciado será concluído e sairá do sistema. Isso completa o nosso princípio de conservação do fluxo. Essa é a segunda parte, onde tudo que entrou dentro do sistema, eventualmente ele vai sair. Então, quando a gente fala isso, não é um fato só de, eu cancelei alguma coisa no meio do caminho e eu vou descartar esse cara. Não. Leva ele até o final. Conclui esse cara. Tá? Então, se uma coisa entrou, ela vai até o final, ela vai Volta o slide. Ela vai até o final. Então ela entrou, ela sai, e se ela entrou e no meio do caminho você viu que não faz mais sentido ela ser feita, você cancela ela, mas você manda ela para o final, para você contar tanto o tempo de ciclo, para contar no limite de trabalho e progresso que você tem, ela tem que contar nessas métricas, tá? Para isso ela tem que estar lá no final. A próxima premissa é o seguinte: a quantidade de WIP médio deve ser aproximadamente a mesma do início e do final do intervalo de tempo escolhido para o cálculo. É bem grande essa, né? Mas é bem simples de explicar. Tá? O que esse gráfico está mostrando para a gente, cada pontinho desse, é a quantidade de trabalho que eu tinha no meu sistema em um determinado momento do tempo. Tá? E aquela linha verde, ela mostra a tendência da variação de quanto trabalho em progresso que eu tenho. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui simplesmente é: aquela linha verde, ela não pode subir muito nem descer muito, ela tem que ser constante. Tá? Então ela tem que se manter numa linha reta, você não pode ter muita variação na média de WIP. Tá? Isso é uma demonstração de sistema estável. Então quanto mais linear ele for, melhor. Né? Da mesma forma, com uma margem de erro para cima ou para baixo, você pode brincar com essa média e saber se o seu sistema está ficando mais estável ou menos estável. Tá? E a quinta premissa é: a idade média do WIP não está aumentando nem diminuindo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tudo que está dentro do sistema, a idade dele, o tempo em que ele está lá dentro, ele não pode nem estar aumentando e nem estar diminuindo muito. Ele tem que ser constante. Então, se em média os itens que estão dentro do sistema ficam 5 dias lá dentro, então você tem que garantir que eles fiquem 5 dias lá dentro. Né? Ele não pode estar numa semana está 5 dias, na outra semana está 15 dias. Isso vai fazer com que você tenha o seu sistema fique mais imprevisível. Próximo. Então eu trouxe aqui para vocês agora um caso real de uma métrica de estabilidade do sistema. Tá? Essas 3 caixinhas representam 3 períodos no tempo de estabilidade de um projeto. Tá? Então ali, a primeira caixinha na esquerda foi no começo do projeto, da primeira vez que eu medi. Né? Então a gente tinha uma taxa de entrada no sistema de
0,85, a saída de 0,43 e a idade média do IP era 70 dias, tá? Aqui eu estou falando em dias, né? Isso foi quando a gente começou no projeto, né? Criando algumas ações, trabalhando com a equipe e tudo mais. Depois de um certo tempo, a gente tinha uma taxa de entrada de 2, uma taxa de saída de 1 e um IP de 49 dias. Ainda assim era bem alto, mas já diminuiu comparado com o que era antes, né? E hoje, atualmente, nesse sistema, depois de várias ações que a gente foi gerando dentro desse sistema, a gente tem uma taxa de entrada de 4, uma de saída de 4 e um IP de 6. Então a gente caiu de uma idade média de 70 dias para 6 dias. E eu pergunto para vocês, qual que é o sistema mais previsível? Aquele lá do começo ou agora no final? Onde eu sei que daqui a de 6 em 6 dias eu vou ter alguma coisa e sem muita variação, tá? Então isso mostra um pouco mais de como que você consegue transformar o teu sistema estável com algumas ações, não é? Beleza? Tá. Bom, eu sei que a gente falou um pouco muito de métrica, a gente falou muito de gráfico, a gente falou de média, um monte de coisa que, se você não está muito familiarizado com isso, não tem problema, tá? Isso aqui, essa frase que eu deixei aqui é o que eu quero que vocês levem para o final desse webinar, tá? O pré-requisito para uma previsão significativa é um sistema estável. E esse é um sistema onde o trabalho em progresso é limitado, tá? Então, aquilo que o Fábio falou para a gente lá no começo, que você tem que, para você ter um sistema, para você ter previsibilidade, para você saber o teu futuro com mais certeza, você tem que ter um sistema previsível. Essa é uma das principais ferramentas que você pode usar para ter um sistema estável. É você limitar o trabalho em progresso daquele sistema. Ok? Próximo. Tá. Então, vamos falar um pouquinho sobre forecasting, ou previsão, né? A gente falou muito sobre previsibilidade, sobre sistemas estáveis, agora a gente vai falar do futuro. Tá? O que é forecasting? O que é previsão? Né? Eu gosto muito dessa frase do Troy McGinnis, que ele fala o seguinte pra gente: previsão é sobre responder as perguntas corretas com um alto grau de certeza e com o menor esforço possível. Tá? Então, para isso, a gente falou bastante de previsibilidade, agora a gente está falando sobre previsão, né? Que, de novo, é você entender qual é o teu sistema, você entender quão previsível o teu sistema é, e você conseguir criar um modelo para mostrar no futuro. Tá? E com isso a gente consegue fazer isso usando simulação de Monte Carlo. Tá? Isso é um método já bem antigo, utilizado desde a metodologias tradicionais já usavam Monte Carlo, e esse é uma ferramenta muito útil. Tá? O que o Monte Carlo faz? Ele vai pegar, basicamente ele vai pegar a tua base de dados, né, que você tem de vazão do teu sistema, enfim, e ele vai fazer uma série de simulações, né, para determinar, baseado no teu backlog atual, quando que você vai entregar o teu projeto. Tá? E aí a gente usa essa ferramenta aqui no Objective, e ele consegue me mostrar com um calendário quando que esse meu projeto vai ficar pronto. Esse é um exemplo do mesmo caso real que eu mostrei para vocês. Aqui ele está me dizendo que esse projeto vai acabar dia 10 de junho, 85% de certeza. Tá? Então, o que isso quer dizer? Tá? Isso quer dizer, quando a gente está prevendo o futuro, é muito difícil a gente conseguir, com uma grande chance de acerto, responder isso com um único número. Tá? Quando a gente está falando do futuro, a gente está falando de probabilidade, é uma distribuição, é uma série de números. Tá? Você tem uma probabilidade, ela não é um número único, ela é um range grande de números, e você tem que escolher algum número dentro daquele range. Né? E aí entra as porcentagens. Quanto maior a porcentagem dentro daquele range, mais chance você tem de acertar aquele forecasting. Beleza? Próximo. E aí eu volto de novo pro meu amigo Fábio, que ele vai passar uma receitinha para vocês aí de como é que você pode ter um sistema mais estável e assim ter forecasting mais precisos. Legal, Danilão, muito bom. Bom, pessoal, seguinte, né, aquela coisa, falamos, né, agora que a gente entendeu um pouquinho da diferença entre previsibilidade e previsão, né, sendo previsibilidade a capacidade que um sistema tem de ser previsível, e a previsão em si é um número, né, ou range, né, como o Danilo acabou de falar. Beleza, a gente ouviu tudo isso, como é que eu começo isso amanhã?
Vamos fazer um recap aqui, um wrap-up de tudo que a gente viu. Primeiro de tudo, né, definir o seu sistema, definir qual é a sua entrada, qual é a sua saída, segundo o que o Danilo falou lá no começo da apresentação dele, né. Começar a medir de forma simples, né, o tempo de ciclo, cycle time, né, vazão, que é o throughput, e o trabalho em progresso, que é o WIP, lembra, né, sempre com a mesma unidade, com unidade consistente. Limitar o trabalho em progresso, essa é a mágica mais difícil de se fazer. Né? Parece simples, na teoria é complicado, mas é um mindset, ela tem que ser um objetivo. Né? A gente ouviu lá do Klaus Leopold que um sistema é tão estável quanto tão mais estável quanto maior for a limitação de WIP, certo? Então é um mindset, né? Cada sistema tem a sua capacidade de limitação de WIP, maior ou menor. Então é um mindset que a gente tem que sempre perseguir, né? Tentar limitar o WIP. Passaram esses três passos, simular o sistema com Monte Carlo, e novamente, a ideia aqui no nosso webinar não é ensinar você como simular com Monte Carlo, e sim implementar esse mindset, colocar essa semente aí de sabedoria ou de curiosidade dentro da cabeça de vocês, para que vocês busquem, né, as suas fórmulas, as suas maneiras de entender o Monte Carlo, e não só ele, né, como tem N outras formas de a gente fazer previsão. E repetir os passos 2, 3 e 4 todos os dias. Isso aqui é o mais importante, pessoal. A previsibilidade ou previsão não é algo que a gente faça uma vez e que isso vira lei. Isso é uma grande falha que a gente tem, por exemplo, nos projetos de gestão tradicional. Você cria uma data final e aquilo vira verdade para todo mundo. Não. O sistema oferece mudanças para a gente todos os dias, as condições mudam todos os dias e, logicamente, a nossa data final, o nosso range final, a nossa capacidade de prever o futuro também vai mudar todos os dias. Por isso que esse é um passo que tem que ser repetido dia a dia conforme o nosso sistema também muda. Certo, pessoal? Aqui, só para finalizar, dois mindsets que que a gente gosta de deixar aí para vocês, né? O número não resolve absolutamente nada, né? Eles vão revelar o comportamento do sistema, né? O número é sempre o espelho de um comportamento do sistema. Então, tem duas coisas muito importantes sobre números aqui, né? Descobrir de quais números você precisa de verdade e descobrir o que você vai fazer com eles depois que eles te disserem o que eles vão te dizer. O número não mente, o número vai te dar o espelho do que está acontecendo no teu projeto. Então, a gente precisa ter a sensibilidade de entender quais métricas que a gente precisa e entender o que fazer com elas depois que a gente as extrair do projeto. Legal? No final aqui, que é o nosso amigo Thomas Edison, né, se ele fala, eu acredito. Existe uma maneira melhor de fazer as coisas. Encontre-a. Note que aqui ele fala que ele não acha que ele tem uma maneira melhor. Existe uma maneira, ela já está lá. Falta você achá-la, ou seja, falta realmente a gente tem que se manter. Isso, na verdade, é um grande mindset inspiracional para a gente se manter curioso, para a gente se manter querendo fazer as coisas de uma maneira diferente, para a gente desafiar o status quo a todo momento. Não porque isso seja ruim, mas porque sempre existe uma maneira melhor de fazer as coisas. Certo, pessoal? Acho que para hoje era isso que a gente queria falar para vocês. Eu queria agradecer aí, agradecer também ao Danilo, né? Agradecer a vocês, a audiência aí. Se vocês quiserem manter ou pegar esse material, é só clicar no link que está aqui abaixo na descrição e aguardem os próximos. Agradeço. Quer falar alguma coisa aí, Danilo, no final? Eu queria agradecer a oportunidade de quem está fazendo esse webinar para vocês. Isso é um conteúdo para mim extremamente relevante no nosso mundo. Eu gosto muito de estudar sobre isso e ter a oportunidade de expor isso para outras pessoas, se elas poderem usar também, isso é bem legal. Só relembrando, a gente tem ali no penúltimo slide ali um slide de referências com links de livros e posts em blog e pessoas que estudam isso com muito afinco na comunidade. Então a gente deixa aí para vocês usarem como referência no estudo de vocês. Tá bom? Muito obrigado.